Muito obrigado, agradeço ao Ricardo, que me fez o convite em nome da Câmara. Extensão faço ao vereador Fernando, hoje está coordenando aqui esses trabalhos de reunião pública. É um prazer estar aqui em Cascavel. Faz muito tempo que eu não vinha para cá, então é um prazer vir para essa bela cidade do estado do Paraná. E eu preparei uma apresentação de slides, não sei se a equipe de áudio e vídeo vai conseguir projetar, em que eu tento sintetizar os principais pontos que eu acho que demandam um pouco de reflexão por parte da Casa de Leis. E, por outro lado, destaco que o debate que está sendo feito hoje é louvável. O debate que está sendo promovido aqui pela Câmara Municipal de Cascavel é louvável. A Casa das Leis deve ser o lugar de discussão dos projetos de lei, sobre sua constitucionalidade, sobre os mais diversos aspectos legais. Então, eu tentei sintetizar numa apresentação de slides. Vereador Fernando, eu vou tentar me ater aos 20 minutos, os quais combinamos. É uma apresentação que eu preparei aqui para todos. Pode passar o slide. Então, Opa, passou demais. Então, falar um pouquinho sobre meu ponto de estudo. Eu não falo aqui em nome de nenhuma entidade, eu falo aqui enquanto um pesquisador da área de compliance, uma pessoa que se propôs a sempre estudar as questões de licitação pública. Eu sou advogado em Curitiba, trabalho no escritório Vernal Guimarães e Pereira na área de direito administrativo, então tenho muito contato com a área de... Esse contato que eu sempre tive na parte de licitações fomentou o estudo do compliance. Então, eu tive a oportunidade de realizar estudos de mestrado na Universidade de São Paulo. Minha dissertação de mestrado foi publicada em um livro chamado Corrupção e Administração Pública no Brasil e, consequentemente, tive a oportunidade de me especializar na área de compliance. Promovi certificações, tenho certificações nessa área de compliance e tive a oportunidade de implementar programas de integridade em mais ou menos mais de 10 empresas. Então, eu tenho certa experiência e quando eu falo aqui sobre compliance, não é algo da boca para fora, é algo do meu dia a dia. Nenhum de nós aqui é contra o projeto, nada disso. Nosso sentido é de melhoria desse louvável iniciativa da Câmara Municipal de Cascavel. E, por outro lado, eu tive a oportunidade de integrar um grupo de trabalho que trabalhou no projeto de lei para a implementação do compliance público no Estado do Paraná. Eu obtive o convite do então Controlador-Geral do Estado, o Dr. Raul Siqueira, que me convidou para integrar um grupo de especialistas e tivemos a oportunidade de fazer um projeto de lei que foi aprovado pela ALEP, pela Assembleia Legislativa do Paraná, e, consequentemente, foi aprovada na Lei 19.857 de 2019, uma lei estadual que implementou os programas de compliance na administração pública do Estado do Paraná. Então, de certo modo, eu tenho uma visão tanto da perspectiva pública quanto da perspectiva privada. Pode passar o slide. Então, o objetivo da minha apresentação aqui é fazer algumas considerações pontuais sobre o projeto. Eventuais críticas ao projeto não são dirigidas à Casa de Leis. São pontos em que nós demandamos alguma reflexão. E aqui eu falo no sentido de melhoria do projeto de lei. Então, em nenhum momento eu estou fazendo crítica aos vereadores, de forma alguma, somente alguns pontos que demandam alguma reflexão por parte da Câmara de Vereadores. Pode passar. Acho que passou. Então, o roteiro da minha apresentação vai ser dividido em 4... Pode passar. Aí. Meu roteiro da minha apresentação vai ser em 4 pontos. Primeiro, eu vou fazer algumas considerações sobre o projeto de lei. Segundo ponto, eu vou falar um pouquinho sobre os propósitos do compliance. Para que serve um programa de compliance, em linhas gerais, e se coadunando com um projeto de lei. Terceiro, eu vou falar um pouquinho sobre o panorama do compliance público. E, em quarto ponto, eu vou fazer algumas sugestões de melhoria ao projeto de lei, não no sentido de crítica, mas no sentido de melhoramento do projeto como ele está hoje, aprovado por unanimidade pela Câmara. Então, pode passar os slides. Então, primeiro, o projeto, a redação inicial, ele vedava a celebração de contratos administrativos por parte do município com aquelas empresas que não possuíam programa de compliance e limitava, inicialmente, a sua incidência a contratos de 3 milhões para serviços de engenharia e para obras de 2 milhões de reais. Pode passar o slide.
Com a emenda que o vereador Fernando colocou muito bem, a Câmara de Vereadores entendeu por limitar o projeto, estabelecendo um limite aos valores dos contratos, que na minha opinião é muito correto, estabelecendo um quantitativo para a incidência do programa de compliance. Para os contratos a partir do ano 2020, R$10 milhões, para 2022, R$5 milhões e R$4 milhões para obras, concessões todas aplicadas, e 2024 reduzindo, como o vereador muito bem colocou. Pode passar o slide. Então, falar um pouquinho sobre compliance, né? Para que se destina um programa de compliance? É claro que o doutor Copete já falou um pouquinho sobre compliance, a OAB já esteve aqui presente, então não vou retomar o assunto sobre compliance para os vereadores. Pode passar o slide. Então, eu queria fazer uma diferenciação aqui. Nós precisamos diferenciar lei anticorrupção de programas de compliance. Lei anticorrupção é a lei que estabelece a responsabilidade das empresas por eventuais atos de corrupção. E, consequentemente, a regulamentação do programa de compliance é um dos pontos que trata a lei anticorrupção. Entretanto, o projeto de lei aqui não trata de questão anticorrupção. Ela trata exclusivamente da exigência de programas de compliance para o município de Cascavel. Aqui eu preciso fazer uma consideração. Nós precisamos diferenciar um pouquinho os objetivos da licitação pública para os objetivos da contratação pública. Um ponto muito bem percebido pela Câmara é que o projeto de lei ele não estabelece compliance como requisito de licitação. Muito bem como licitação. Entretanto, coloca um requisito da contratação pública. Então, me parece legítimo esse objetivo da Câmara de tentar colocar um requisito da contratação pública à integridade. Me parece que isso é um objetivo louvável. Entretanto, nós vamos fazer algumas considerações aqui sobre os custos. Eu, na condição de pesquisador, me preocupa um pouquinho a questão dos custos, mas eu creio que a audiência, estou chamando aqui de audiência, vereador, porque está um clima de audiência, eu acho que é perfeito chamar de audiência. Então, um dos principais pontos é a questão do custo da licitação para o contratado. Pode passar o slide. Então, a lei anticorrupção, no artigo 7º, parágrafo único, estabelece que aquela empresa que tiver um programa de integridade, ela pode ter um abatimento de pena que pode chegar a 2/3. E aqui eu destaquei o podem ter. Por quê? Antes de tudo, os programas de compliance, eles são concebidos como um estímulo, não como uma obrigatoriedade. Então, o objetivo da lei anticorrupção é estimular aquelas empresas que têm programas de compliance voluntariamente, para que, eventualmente, tenham o benefício de não sofrer as sanções da lei anticorrupção. Então, o desígnio da lei, a vontade legislativa, é a facultatividade e não a obrigatoriedade. Pode passar o slide. Então, atualmente, não existe na legislação uma obrigatoriedade na implementação de programas de compliance. E o motivo é singelo, o motivo é simples. As empresas precisam desenvolver isso de forma autônoma, para que não seja algo forçado, não seja aquilo que os americanos chamam de sham programs, ou programas de fachada. E essa é a grande preocupação minha enquanto pesquisador. Nós não podemos estimular programas de compliance de fachada. E nesse sentido, eu sugiro aqui algumas melhorias ao projeto legislativo, repito, louvável. Pode passar. Então, implementar um programa de compliance é algo que demanda tempo, demanda dinheiro e demanda custos por parte do empresário. Eu costumo sintetizar as etapas de implementação do programa de compliance em 3 etapas. A primeira etapa, na qual a empresa vai realizar o levantamento de riscos. A segunda etapa, em que a empresa vai formular os documentos que integram o programa de compliance. E na terceira etapa, ela vai promover a principal, na minha visão, a principal etapa, que é a divulgação e treinamento do programa de compliance. Uma empresa que não tem treinamento por parte dentro da estrutura interna, vai ter um programa de compliance, com todo respeito, capenga. Então, é importantíssimo essa fase de treinamentos. Pode passar. Quanto tempo demora para implementar um programa de compliance? E aqui eu falo de uma experiência prática. Eu já tive empresas que eu já implementei programas de compliance, ajudei a implementar. Eu nunca gosto de falar que eu faço implementação. A empresa faz em conjunto comigo, enquanto consultor. Mas qual é o tempo médio?
Eu estimei de 9 meses a 1 ano e meio. Né? Esse é o tempo médio da implementação de um programa de compliance. Então, é algo que demora tempo. Mas muitos de vocês devem estar se perguntando, mas se a empresa quiser, ela implementa em pouco tempo? Ela implementa em pouco tempo. Mas, dentro da empresa, sempre existe muita resistência interna para a implementação desses programas. Então, não é algo automático, não é algo que é da noite para o dia. E é por isso que é importante que os empresários estejam engajados no projeto. Né? E esse debate aqui é fundamental. Eu repito, o debate aqui, nós podemos expor a visão, enquanto pesquisadores, e eu que estou muito próximo das empresas, né, é importantíssimo esse debate. Pode passar? Então, quais são as principais dificuldades, né, na implementação do programa de compliance? Primeiro ponto, né, nós temos uma dificuldade na avaliação dos programas. Né? Hoje nós não temos um critério único de avaliação dos programas. Até existe, o deputado Fernando muito bem colocou o artigo 41 e 42 do decreto 8.420, perfeito colocou, e o decreto tem sido muito usado, né, para a avaliação dos programas de compliance. Mas existem outros parâmetros, como por exemplo a ISO 37001, que é uma ISO, que é uma certificação internacional, existe essa certificação por parte das empresas, entretanto é uma ISO que custa bastante dinheiro, né, você fazer essa certificação. Muitos de vocês devem estar se perguntando, podemos exigir essa ISO? Né? O Tribunal de Contas da União tem um entendimento que eu não posso exigir ISO em licitação. Posso exigir ISO em contrato? Tem alguma discussão sobre isso. Então, existem alguns parâmetros para avaliação de um programa de compliance, mas isso não é muito bem delimitado. Existe uma grande dificuldade hoje, muito embora a lei anticorrupção esteja completando quase 7 anos, né? Aliás, já completou 7 anos, desde 2013, mas nós temos uma grande dificuldade de preparação no âmbito interno das empresas. E o terceiro ponto é os custos da implementação de um programa de compliance. Pode passar? Então, por esse motivo, né, que eu, enquanto pesquisador, enquanto estudioso de compliance e licitação pública, eu entendo importantíssimo, o vereador Fernando colocou muito bem aqui, nossa, preciso, que nós precisamos ter um compliance público. Né? Nós precisamos discutir um compliance público no âmbito da administração pública do município de Cascavel. É claro que a Câmara de Vereadores não tem essa legitimidade, entendo que a Prefeitura que tem que ter essa iniciativa por vício de iniciativa, né? Mas seria importante a Câmara de Vereadores discutir a eventual implementação de um compliance público. Por quê? É importante que a administração pública se acostume com essa questão do compliance. Né? Às vezes eu escuto muito de muitos empresários quando vão implementar o programa de compliance, mas só eu tenho que adotar compliance? Será que a administração pública também não é obrigada a implementar programas de compliance? Infelizmente, nós não temos, né, uma obrigatoriedade, salvo na lei de empresas estatais, que é a Lei 13.303, que exige programas de compliance nas empresas estatais, mas nós precisamos ter uma discussão também sobre compliance público. Mas não vou me ater muito sobre esse ponto, o vereador já comentou que isso está sendo discutido no âmbito do município. Pode passar. Aqui eu trouxe, né, um exemplo prático, um exemplo que que o Estado do Paraná está implementando, que é o quadro. Isso aqui eu não inventei, isso aqui está lá no site da Controladoria Geral do Estado, né, Dr. Raul Siqueira, que comanda esse trabalho primoroso na implementação do programa de compliance, que é o compliance público. Né? O Estado do Paraná se propôs a implementar um programa de compliance. E essa aqui é a tabela que atualmente está em implementação. Então, vocês percebem que o Estado do Paraná, ele dividiu, conforme as secretarias, as autarquias, as entidades que quiseram aderir ao programa. Existem os agentes de compliance, se vocês quiserem, acessem o Instagram da CGE, que tem toda a divulgação lá do programa de compliance. Mas vocês percebem que desde o ano passado, o Estado do Paraná está implementando ainda o programa de compliance, está desenvolvendo o programa. Então, o que eu quero demonstrar aqui é que é algo que demanda tempo, né? Demanda certa ponderação por parte da exigência simples e pura do programa de compliance. Então, é importantíssimo, aliado com o compliance privado por parte das empresas que são contratadas do município, é fundamental que o município também adote mecanismos de compliance público. Pode passar. E aqui eu trago uns posicionamentos pessoais sobre o projeto de lei. Né?
eu tive a oportunidade de desenvolver estudos acadêmicos sobre compliance público, então publiquei já 3 artigos e boa parte do meu livro também fala bastante sobre compliance em licitação pública. E eu tenho uma postura, que é uma postura pessoal minha, queria destacar, que não é vinculada a nenhuma entidade, é uma postura pessoal. Enquanto pesquisador, tenho debates acadêmicos e profissionais sobre isso, mas, pode passar o slide? O primeiro ponto é que, é claro que existe o parecer da comissão, que a Câmara não chama de Constituição e Justiça, né, chama... Justiça e Redação, perfeito. Obrigado, vereador Rafael. A CCJ, vou chamar em linhas gerais assim. Existe uma previsão constitucional do artigo 22, inciso 27, que estabelece que compete privativamente à União o estabelecimento de normas gerais de licitação e contratação. Então, pode passar o slide. No meu entendimento pessoal, né, existe uma dificuldade, aqui é uma visão pessoal enquanto pesquisador, destaco, existe uma grande dificuldade, inclusive eu critiquei já isso em outros projetos de lei, que eu entendo particularmente que a exigência de programas de compliance em leis municipais e estaduais, ela viola a Lei 8666. Por quê? A Lei de Licitações e Contratos não prevê mecanismos de compliance para a contratação administrativa. Sei que há entendimentos contrários, sei que há entendimentos doutrinários contrários à minha postura, mas é uma postura pessoal minha, né? E eu aqui entendo que há uma inconstitucionalidade. Mas é claro que a Câmara de Vereadores já entendeu que não é inconstitucional, mas eu coloco aqui para fomentar a discussão, né? Segundo ponto, entendo que há violação ao artigo 22 da Constituição Federal. A exigência de condições especiais para a contratação pública. Um dos argumentos a favor da constitucionalidade do projeto, tal como se concebe aqui no município de Cascavel, e foi feito, vereador, no Rio de Janeiro, em outros estados, eu tenho plena consciência disso, mas eu entendo que hoje a Lei 8666 não permite isso. E até o projeto de nova lei de licitações coloca lá que eu possa exigir no âmbito do edital e do contrato programas de compliance, o que, na minha visão, demonstra que nós não temos esse requisito da possibilidade de exigência de programas de integridade. Pode passar o slide. Eu fui pesquisar, né, ver se tinha algum posicionamento sobre isso, e eu me deparei com um entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, né, o município de Pitangueiras, no estado de São Paulo, ele buscou estabelecer o compliance como critério de desempate de licitações, e o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu como inconstitucional essa discussão. Mas é claro, aqui eu estou mostrando como fomento ao debate, de modo algum, é claro que se a CCJ ou a comissão entender que é constitucional, eu, enquanto pesquisador, vou me curvar a esse entendimento. Pode passar. Então, quais são os pontos, né, que eu aqui, enquanto expositor, eu entendo que o projeto ele tem que dar uma refletida, né? Primeiro, uma dúvida que eu tive da leitura do projeto é se ele vai se aplicar aos contratos vigentes. Por quê? Se ele for aplicar aos contratos vigentes, isso vai ser motivo de reequilíbrio dos contratos. É claro que isso vai ter um custo para a administração pública. Então, se o vereador está colocando aqui, está dito que não vai se aplicar aos contratos vigentes. Segundo ponto, que me veio da leitura do projeto uma dúvida, né? Quem vai fiscalizar a implementação dos programas, né? No estado do Rio de Janeiro é o gestor do contrato. Então, esse é um ponto que o projeto talvez seria interessante colocar quem iria fiscalizar a implementação dos programas, o gestor do contrato, a nova estrutura que está se pensando em Cascavel de uma controladoria. Então, seria importante verificar quem iria fiscalizar esses contratos. Terceiro ponto, existe uma previsão no projeto para impedir de licitar as pessoas jurídicas ou as pessoas físicas que forem contratadas, de impedimento de licitar no caso de fraude da comprovação do programa de compliance, com a possibilidade de aplicação de uma medida de 5 anos no impedimento de licitar. Eu entendo que esse prazo de 5 anos ele é excessivo. Eu acho que ele poderia ser reduzido e até a Lei 8666, no artigo 78, o doutor Francisco aqui, que é um dos maiores especialistas sobre sanções administrativas, vai falar que é um prazer
está aqui nesse debate, ainda que virtual, Francisco, mas o prazo da Lei 8.666 é 2 anos, então isso é um ponto que demanda reflexão. E terceiro, o quarto ponto, o último, eu particularmente entendo que isso pode restringir a competitividade das licitações, mas o vereador manifestou aqui que, no seu entendimento, não vai restringir a competitividade, mas eu falo aqui enquanto um estudioso das questões de licitação. Então, eu ponderaria nesse sentido. Pode passar o slide? Então, na minha visão, né, quais são algumas sugestões de melhoria? Né? Entendemos que não seria recomendado obrigar a administração pública a exigir programas de compliance, porque os programas de compliance surgem como uma recomendação. O segundo é a adoção de uma estrutura de compliance pelo município, né, já discutimos sobre isso. Terceiro, não aplicar aos contratos vigentes. O vereador aqui me disse que não vai se aplicar aos contratos vigentes, acho que é fundamental não aplicar aos contratos vigentes. Pode passar. Explicitar de uma forma melhor quem vai fiscalizar os contratos. Quinto ponto, é fundamental o treinamento dos servidores para verificar. Eu tive contato com vários servidores públicos da Controladoria Geral do Mato Grosso, da CGU, e o que me relatam é que tem uma grande dificuldade de fiscalização dos contratos. Sexto ponto, né, talvez reduzir o prazo do impedimento de licitar para 2 anos, não para 5 anos, conforme a Lei 8.666. Pode passar. Exclusão dos convênios, né? Os convênios têm uma especificidade, Lei 13.019, talvez pensar a exclusão dos convênios. E o oitavo ponto, talvez reduzir, pensar nos custos que isso vai trazer nas contratações públicas. Mas, claro, aqui como um fomento à discussão. Vereador, tentei me ater aos 20 minutos, eu acredito que eram essas minhas considerações. Pode passar o slide, eu deixei meu contato, para quem quiser, meu e-mail profissional ali. Então, eu agradeço. Nossa, é um prazer estar aqui discutindo. Eu acho que não vimos uma discussão tão ampla sobre compliance em contratos públicos. É louvável essa discussão e fico muito lisonjeado com o convite, ainda que pelo Ricardo do Sinduscom me trouxe para debater com especialistas tão importantes como o Dr. Ricardo Livianu, que é um dos maiores especialistas em corrupção mesmo, como o vereador disse. E agradeço imensamente e estou à disposição com o que for necessário para aprimoramento dessa louvável iniciativa da Câmara de Vereadores de Cascavel. Muito obrigado.